Oi, tudo bem? Hoje eu quero contar para você a história de um grande homem que foi fundamental para a Reforma Protestante, que ainda hoje encanta os leitores por uma abordagem crítica à religião mecânica, e acreditava que a reforma ideal para a Igreja seria uma reforma lenta e ideológica. Ele discordava dos excessos do clero, mas tinha uma postura mais moderada em suas críticas. O nome desse grande homem foi Desidério Erasmo, conhecido por muitos teólogos como aquele que botou o ovo da Reforma Protestante para Lutero chocar. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Desidério Erasmo nasceu em 28 de outubro em 1460. Foi batizado de Erasmo em homenagem a um santo. Embora associado a Roterdã, ele morou lá por apenas 4 anos e nunca mais voltou. Seus pais certamente não eram casados legalmente. Seu pai, Gerard, era um padre e paróquio católico em Golda. Pouco se sabe de sua mãe, senão o seu nome, que era Margareta Rorges, e ela era filha de um médico. Embora tenha nascido fora de um casamento, Erasmo foi cuidado por seus pais até a morte precoce de peste negra em 1483. Mas ele acreditou que isso seria uma mancha e lançou uma cortina de fumaça em torno de sua juventude. Erasmo cursou o seminário com monges agostinianos e realizou os votos monásticos aos 25 anos, vivendo como tal, sendo um grande crítico da vida monástica e das características que julgava negativas na Igreja Católica. Frequentou o colégio Montaigu em Paris e continuou seus estudos na Universidade de Paris, então o principal centro de escatologia. Apesar da influência crescente do renascentismo da cultura clássica que chegava da Itália, Erasmo optou por uma vida de acadêmico independente de país, independente de laços acadêmicos, de lealdade religiosa e de tudo que pudesse interferir com a sua liberdade intelectual e a sua expressão literária. Os principais centros onde atuou foram Inglaterra e Basileia, mas não permaneceu nesses lugares durante muito tempo. Na Universidade de Cambridge, foi professor de teologia. Entre 1506 e 1509, esteve na Itália. Passou ali uma parte do seu tempo na casa editorial Aldus Manutius, em Veneza. A sua residência em Louvaina expôs Erasmo a muitas críticas mesquinhas por parte daqueles que eram hostis aos princípios do progresso literário e religioso aos quais ele devotava a vida. Ele entendia esta falta de simpatia como uma perseguição e procurou refúgio em Basileia, onde, sob abrigo e hospitalidade suíça, pôde expressar-se livremente e estava rodeado de amigos. Foi lá que esteve associado por muitos anos ao editor Froben, e onde uma multidão de admiradores de quase todos os cantos da Europa vieram visitar. A produtividade literária de Erasmo começou quando ele passou a dominar o latim e começou a escrever sobre os grandes temas contemporâneos, nomeadamente sobre literatura teológica. A sua revolta contra as formas de vida da Igreja
não resultou tanto de dúvidas quanto a verdade da doutrina tradicional, nem de algumas hostilidades para com a organização da Igreja. Sentiu apenas necessidade de aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina e na liberalização das instituições do cristianismo. Sentiu antes necessidade de aplicar os seus conhecimentos na purificação da doutrina e na liberação das instituições do cristianismo. Ele viu-se como um grande pregador da retidão. A sua convicção em toda a vida foi que o que era necessário para regenerar a Europa era uma aprendizagem sã, aplicada liberalmente e sem receios para a administração de assuntos públicos da Igreja e do Estado. Erasmo foi, num sentido singular e verdadeiro, o centro do movimento literário do seu tempo. Ele se correspondeu com mais de 500 homens da maior importância no mundo da política e do pensamento. Erasmo iniciou a examinação sistemática dos manuscritos do Novo Testamento, por forma a preparar uma nova edição e uma nova tradução para o latim. Essa edição foi publicada por Froben de Basileia em 1516 e foi a base da maioria dos estudos científicos da Bíblia durante o período da Reforma. Essa edição foi usada pelos tradutores da versão da Bíblia do rei Jaime I da Inglaterra. O movimento de Martim Lutero começou no ano seguinte à publicação do Novo Testamento. Erasmo, no auge da sua fama literária, foi inevitavelmente chamado a tomar partido por um dos lados. Ele tinha sempre afirmado que não estava a atacar as instituições da Igreja em si e não era um inimigo do clero. Ele acreditava que o seu trabalho até então recomendava as melhores mentes e aos poderes dominantes no mundo religioso. Erasmo tinha uma simpatia pelos pontos principais da crítica luterana à Igreja. Tinha um grande respeito pessoal por Martinho Lutero, que sempre falava de Erasmo com reverência pelo seu conhecimento. Lutero esperava obter sua cooperação num trabalho que parecia resultado natural do seu próprio. Na sua troca de correspondência inicial, Lutero expressou uma intensa admiração por tudo que Erasmo tinha feito pela causa do cristianismo saudável e razoável e encorajou-o a unir ao movimento. Erasmo, porém, criticou duramente a doutrina luterana que negava ao homem o livre-arbítrio. Apenas como um acadêmico independente poderia ele aspirar à influência e à reforma da religião. Erasmo, no entanto, temia qualquer mudança na doutrina e acreditava que não haveria espaço dentro das fórmulas existentes para o tipo de reforma que ele precisava tanto. Os males que ele combateu foram de forma ou foram os males de tipo curável apenas por uma longa e lenta regeneração na moral e vida espiritual na Europa. O programa da reforma de Erasmo era de usar a aprendizagem para remover os piores excessos. No entanto, falhou em oferecer qualquer médico tangível para aplicar os seus princípios ao sintoma da igreja existente. A sua obra mais conhecida foi Elogio da Loucura, escrita em 1509. Os seus escritos mais sérios começaram cedo com o Manual do Cavalheiro Cristão, em 1503. Nessa breve obra, Erasmo esquematiza as perspectivas da vida cristã normal, uma tarefa que lhe tornaria constante na sua vida. O principal mal dos seus filhos, diz ele, é o formalismo, um respeito por tradição, sem condição pelo verdadeiro ensinamento de Cristo. O remédio é que cada homem se pergunte a cada ponto qual coisa é essencial, fazendo-o sem receio. Erasmo retornou a Basileia, a sua casa mais feliz, em 1535, após a ausência de 6 anos.
lá de novo entre o grupo de acadêmicos protestantes que eram os seus amigos de longa data e sem ter qualquer contato que seja conhecido com a Igreja Católica Romana, Erasmo faleceu. Durante a sua vida, as autoridades da Igreja Católica nunca tinham chamado a justificar as opiniões. Em 1535, o Papa Paulo III intentou elevá-lo à condição de cardeal, mas Erasmo alegou a sua avançada idade e o estado de saúde para recusar. Após a sua morte, com reação da Igreja Católica Romana, os seus escritos viriam a ser colocados no Index dos Livros Proibidos. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado, fique com Deus.